O Espírito já está se movendo, Deus está aqui. Eu espero que você já tenha aberto seu coração para aquilo que Deus vai falar hoje com você. Muitas vezes a gente chega num ambiente, numa expectativa absurda daquilo que Deus vai falar, e quando a gente é confrontado, você sai daqui falando: não, essa palavra não foi para mim. Essa palavra não é para mim, é muito dura, eu estou bem, eu estou em santidade, mas essa palavra aqui que eu tenho para te entregar hoje é uma palavra que Deus me fez refletir muito de como eu tenho vivido a minha vida, e eu espero que gere o mesmo sentimento dentro de você. Não é para te desanimar, é uma palavra de confronto, mas é um confronto que pode trazer uma mudança, se você assim entender a mensagem e receber no seu coração, amém? Então eu queria pedir que você feche seus olhos, que você faça uma oração aí no seu lugar, pedindo para que o Espírito Santo esvazie a sua mente, tire toda a preocupação, que seja um tempo onde você se conecte com Deus e que Ele fale com você. Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade incrível, Senhor, que eu tenho de estar aqui, levando a sua mensagem, a tua palavra, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, agora. Deus, essas pessoas precisam do Senhor, Deus. Por isso eu te peço que o Senhor encontre em mim um coração vulnerável, ouvidos limpos, uma mente limpa, Senhor, para entender o teu direcionamento nessa palavra aqui, e que o teu Espírito continue se movendo, Deus, da forma como o Senhor quiser. Nós damos liberdade para o teu Espírito se mover neste lugar, Deus. Quebrante os corações, que cada um possa receber aqui, Senhor, essa palavra, e que possam ser transformados em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos assiste online, que você seja muito bem-vindo aí na sua casa. Mas uma dica que eu posso te dar: feche todo aparelho que possa te trazer qualquer distração. Então, se você tem o WhatsApp ligado, feche seu WhatsApp. É um tempo curto, 45 minutos, 50 minutos, que nós vamos falar e Deus vai falar, amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Glória a Deus, Deus é bom, não é verdade? Amém. Bom, esse mês aqui a Yacht Church está comemorando 32 anos de história. E o tema do culto de hoje é discipulado. Se nós formos pegar a história da Yacht Church, são 32 anos, até então, até o ano passado, como palavra viva, de uma igreja muito atuante e muito apaixonada. Nós podemos nos orgulhar de que nunca foi dito uma heresia aqui em cima. Nós podemos nos orgulhar que nós somos uma igreja cristocêntrica, que fala de Cristo o tempo inteiro, e todas as nossas ações e atitudes apontam para o nosso grande mestre e nosso grande discipulador, Jesus. Vocês concordam comigo? Então deixa eu te falar, quando nós falamos de prosperidade, nós não tiramos o foco da mensagem principal do Deus provedor. Nós simplesmente trazemos clareza quem Ele realmente é, e que uma das suas características é um Deus de provisão. Quando nós aqui pregamos sobre cura, nós não temos o intuito de fazer um show: ó, mortos levantem, ó, cegos vejam. Embora isso acontece e tenha acontecido com frequência aqui dentro dessa igreja, pessoas sendo curadas semanalmente, câncer, pessoas com transplante marcado, tendo que cancelar transplante, graças a Deus, porque receberam a cura. Mas o foco central é o nome de Jesus, que é um nome poderoso para operar milagre. Então tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para que Ele seja glorificado. São 32 anos de história, 32 anos de luta, 32 anos de dedicação e 32 anos brilhando a luz de Jesus, e que assim se perpetue em nome de Jesus. Não é a respeito do Ramon, não é a respeito do Lamartine, não é a respeito de um louvor incrível, mas é a respeito dele. E nós temos que entender que ser um discipulador e ser um discípulo de Jesus, essas palavras, elas são engraçadas, que existem palavras-chave que são colocadas dentro de um dicionário de crente. Devoção, não é verdade? Mostre a sua devoção, adoração. Certas palavras, elas, fazem parte 100% de um dicionário de alguém que já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E discipulador ou discípulo também faz parte desse vocabulário. E o fato é que essa palavra discípulo significa aquele que aprende, aquele que segue as doutrinas, aquele que é aluno. Então, pensando nisso, você, em alguma área de que você está vivendo agora na sua vida, você é aluno de alguém.
Talvez você seja um aluno do seu chefe, talvez você seja um aluno do seu professor, talvez você seja um aluno do seu pai, mas você imita alguém. Você olha para alguém e você repete muitas vezes os mesmos movimentos. Foi assim durante a sua infância, quando você tinha aquele professor legal que você gostava e que você queria ser como ele. Nós já tivemos nas nossas vidas diversos discipuladores. E eu não estou falando que é errado você ter discipulador, lógico que não. Eu tenho o meu discipulador, que é o Lamartine, que é a pessoa que me instrui, que é a pessoa que me direciona. Mas eu quero te falar uma coisa, que se um dia você abriu a sua boca e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente você tem uma credencial de discípulo do Deus vivo. Você entende isso? Então talvez você pense assim: ah, cara, mas ninguém gosta de mim. Eu não sou uma pessoa que sou cuidada por outras pessoas. Deixa eu te falar, você não tem que imitar o Ramon. Você não tem que imitar o Lamartine, você não tem que imitar o Diego. Você tem que imitar Cristo. Porque Ele sim é o seu discipulador. Então você tem essa credencial dentro de você. O tema dessa mensagem aqui é: diga com quem andas. Quem já ouviu falar essa frase aqui? Diga com quem andas. A sua mãe já não te falou isso? Filho, ó, diga com quem andas, eu te direi quem és. É aquele tio chato que pega no seu pé, que fica falando: ó, anda só com um maloqueiro, vai virar um maloqueiro. Não é verdade? Quem tem um tio assim? Ah, ninguém tem, né? Só eu. Meu tio era assim, eu não sei, né? Só anda com um cara que anda com a calça caída. E aí você repara que as pessoas imitam, realmente. Se você pegar uma pessoa que até um tempo atrás, o emo, quem lembra do emo, da galera que era meio emo assim? Eles não se vestiam todos iguais? Falavam a mesma coisa, pintavam a unha, usavam cabelo. Cara, eles se imitavam, por quê? Porque eles tinham um modelo e eles seguiam esse modelo. Na nossa vida nós temos que brilhar a luz de Jesus para que as pessoas olhem para você e não te julguem pelo seu estereótipo, mas pela essência que você carrega. Porque é muito mais fácil as pessoas olharem e falarem: cara de bandido, jeito estranho, sorri demais, é bravo demais. Mas a essência que você carrega tem que transparecer a partir da primeira palavra que você solta. Eu fiz uma ilustração aqui, eu queria que vocês vissem. Olha só, põe para mim aqui, ó. Parece a mesma pessoa, não é? Sim ou não? Mas não é. É um chinês e um japonês. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Pode para a próxima. Ó, parece primo. Mas não é. É um boliviano e um venezuelano. Próximo. Ó, um de bigode e um sem bigode. Um brasileiro e um africano. Onde que eu quero chegar com isso? São pessoas de culturas diferentes, são pessoas com ensinos diferentes, com religiões diferentes, com uma série de aspectos diferentes, mas que quem não conhece a essência, visualmente, não consegue distinguir de onde é. Não é verdade? Você olha muitas vezes um japonês, fala lá, o coreano, meu querido, não, sabe? E ofende as pessoas isso. Ofende as pessoas você ser comparado com outro tipo de gente, de raça. As pessoas se ofendem muitas vezes por causa disso. Mas onde eu quero chegar aqui, eu quero falar para vocês que só é possível que as pessoas saibam que você realmente é um discípulo de Jesus, se as pessoas puderem enxergar a essência e as características dele que você carrega. E hoje eu vou abordar aqui, eu vou trazer para vocês 3 características fundamentais, e não são 3 características que talvez você precise ter, que, cara, possivelmente você tenha, não. Se você é um discípulo de Jesus, se você imita Jesus, se você um dia confessou o seu coração e falou: Senhor, o Senhor é o Rei da minha vida, você precisa ter essas 3 características. Por isso que eu digo que essa mensagem é uma mensagem de confronto, porque talvez você não se encontre nisso, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de restauração, que você pode sim se encontrar nisso e mudar o seu rumo, amém? Então repete comigo assim: diga com quem andas e eu te direi quem és. 3 qualidades que eu vou citar agora de alguém que é um discípulo de Jesus. Primeira qualidade de uma pessoa que é um discípulo de Jesus é que ele ama a Jesus mais do que tudo e mais do que todos.
Então você quer saber se você realmente é um discípulo de Jesus, se você realmente amar a Jesus mais do que tudo e mais do que todos, você começou bem. Eu quero ler para vocês o que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia. Lucas 14, versículo 25, a gente vai correr até o 27, bem curtinho. Amém? Vocês estão comigo? Podemos? Então vamos lá. Ó, eu peguei alguma versão aqui, que talvez a sua versão esteja totalmente diferente, mas a gente vai entrar na sua versão, que provavelmente você tem aí. Eu peguei aqui a Almeida atualizada, ela diz assim: grandes multidões, tá? Não é uma pequena multidão, não é um pequeno grupo de pessoas, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que mãe, pai e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí, por que eu falei que talvez na sua Bíblia esteja essa versão aqui? Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A sua versão está assim? Não aborrece? Quantas está não aborrece? Quantas está não ama? Quantos não tem Bíblia? Quantos não abriram a Bíblia? Mas a maioria das versões que eu procurei, ela fala esse não aborrece. Essa palavra aborrece, ela tem o sentido de odiar, de detestar. Mas um pouco mais para frente, nós lemos aqui Lucas, no capítulo 14, se nós abrirmos em Lucas, no capítulo 15, versículo 4 mais precisamente, nós podemos ver que, de forma alguma, Jesus está ensinando isso de maneira absoluta. Ele não está te dizendo: olha só, você precisa odiar o seu pai, você precisa odiar o seu irmão, você precisa odiar o seu primo, para que você me ame, para que você seja um bom discípulo. Jesus não está usando, Jesus está usando uma linguagem que é chamada na Bíblia linguagem de contraste, para trazer um enfoque maior, uma ênfase maior. Naquele tempo as pessoas usavam palavras mais fortes. Muitas vezes você não lê a Bíblia e você fala: nossa, que pesado isso aqui que eu li, por que Deus falou desse jeito, por que Deus era tão bravo? Não, era porque naquela época a cultura era assim, as pessoas usavam palavras mais firmes para trazer uma ênfase àquilo que eles queriam dizer. Então era comum, mas a grande lição que Jesus quis ensinar aqui é que nem mesmo os relacionamentos mais afetuosos e nem os laços mais fortes podem estar acima do seu relacionamento com Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que nem o seu relacionamento com o seu filho, nem o seu relacionamento com a sua esposa, nem o seu relacionamento com o seu melhor amigo pode estar acima do seu relacionamento com Jesus. Porque as pessoas não podem ser um empecilho ao amor a Deus. Você sabe qual é o verdadeiro motivo que te leva a ser um discípulo de Jesus? Quem pode falar aqui? Qual é o verdadeiro motivo que te leva a ser um discípulo de Jesus? Gratidão? Talvez. Quem falou amor? Vem pregar aqui no meu lugar. Matou. Amor, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E também, se nós pegarmos lá no Novo Testamento, quando Jesus foi questionado, ele disse: olha só, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então o amor é o verdadeiro motivo que te leva a seguir. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não estava preocupado com a sua popularidade. E hoje eu vejo, nós que somos pastores, e a gente conversa muito, eu tenho pessoas que partilham do ministério comigo de forma muito próxima, que trabalham aqui comigo na igreja, que é o caso do Lucas, que é o caso do Diego, que é o caso do Pedro. E uma coisa que a gente consegue notar é que muitas vezes quando o cristão é confrontado, ele espana. Muitas vezes quando você bota o dedo na ferida, eles viram as costas e eles vão embora. E aí, o que nós vemos hoje é que alguns pastores vêm com um ar mais coach. Eu não vou citar nome, tá, gente? Porque o meu intuito não é aqui falar deles. E eu acho que, cara, tem pastores fazendo trabalho incríveis, e eu amo todos eles, e a minha oração é para que Deus abençoe a caminhada deles e que eles continuem levando o evangelho. Mas quando a pessoa começa a falar só a respeito de alma, e só trazer mensagem daquilo que ela
cara, que é confortante para a alma, o evangelho ele perdeu um pouco o sentido. Porque eu não posso olhar uma pessoa em pecado e, cara, e acariciar e amaciar o ego dessa pessoa. Não foi assim que Deus agiu. E Jesus não estava preocupado com a quantidade de seguidores. Ele não disse somente palavras lindas. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que Jesus confrontou as pessoas, que Jesus apontou o dedo, que Jesus mostrou como eles deveriam agir, principalmente com o fariseu. Meu amigo, Jesus era pouca ideia. Jesus era pouca ideia. Não é? Esse cara, Jesus, o que eu faço para te seguir? Cara, larga tudo que você tem e me segue, dá aos pobres e me segue. Oh, Senhor, soberano, excelente Deus, mas isso eu já faço. Faz mesmo. Sabe, Jesus não se contentava somente com palavras bonitas. Jesus ia na ferida porque ele gostava, porque ele amava ver a transformação na vida de cada pessoa. E aí Jesus traz algumas lições que, cara, a gente tem que começar a refletir dentro das nossas vidas. E a primeira lição que eu vejo dentro desse texto e dentro de várias passagens da Bíblia é que Jesus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Jesus nunca pode ser o segundo na sua vida. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. É assim que é. Jesus não era o segundo na vida do apóstolo Paulo, Jesus não era o segundo na vida de André, na vida de Pedro, na vida de Matias, na vida de Estevão. Jesus era a prioridade. E por isso essas pessoas tiveram um ministério, cara, extremamente efetivos e, cara, mudaram a vida de muitas pessoas. Jesus era a prioridade. Eu quero ler para vocês aqui, Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão ficando bravos? Não? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Brincadeira, é bom que vocês estão absorvendo a mensagem. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem para onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar aos seus próprios mortos. Tu, porém, vá e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa passagem aqui, você tem que entender que ela foi logo antes do envio daqueles 70. Vocês lembram dessa história? 70 foram enviados e tal. Essa passagem é logo antes disso. E muitos teólogos acreditam que Jesus estava fazendo um filtro daqueles que poderiam seguir a viagem missionária, que estavam com o coração no lugar certo e que colocavam o reino de Deus como prioridade. Jesus estava ali nas entrelinhas desse texto. Nós podemos entender duas coisas e eu quero que você entenda isso, porque muito daquelas pessoas que estavam ali, talvez esses dois homens que Jesus falou tinham a melhor das intenções, mas talvez não estavam preparados ou não quisessem ser treinados para estar preparado. Nós aprendemos duas lições se nós lemos as entrelinhas. Primeiro, nem todos os que querem servir a Jesus estão dispostos a aperfeiçoar o caráter e o compromisso necessário. Eu vou ler de novo para você o que eu anotei. Nem todos os que querem servir a Jesus estão dispostos a aperfeiçoar o caráter e o compromisso necessário. Sabe por quê? Porque você aperfeiçoar o seu caráter é você mexer em áreas que talvez você se envergonhe dentro da sua vida. É você abrir mão de pecados talvez que você não queira abrir. Aperfeiçoar o seu caráter é você, cara, quebrar o seu orgulho e saber que você não é nada e que Ele é tudo e que Ele tem a resposta para todas as coisas. E o compromisso necessário é você abrir mão da sua vontade, muitas vezes, para fazer a vontade dEle. Nós somos uma igreja que nós temos, sei lá, quase 10 mil membros. Vocês acham certo uma igreja com 10 mil membros ficar aqui em cima implorando para que pessoas se voluntariem, para que nós possamos ter um ministério completamente efetivo? Cara, eu acho muito errado. E aqui eu estou falando no amor, gente. Eu acho que
você sabe de você, eu sei de mim, está tudo certo, e Deus sabe de você, e é isso aí, Deus é mais, mas somos 10 mil. Tudo bem, vamos falar que pessoas de São Paulo, nós somos, sei lá, 6 mil pessoas. Cara, o recreio não pode expandir, a gente não pode mais receber mais crianças, porque nós não temos voluntários. A diaconia, cara, tem que ficar implorando, muitas vezes os diáconos vêm em 3 cultos num dia só. Então muitas pessoas que querem caminhar com Jesus, não querem ter o caráter transformado, e não querem assumir o compromisso necessário. E a segunda lição que eu tiro desse texto aqui, é que Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca rejeitou ninguém, Ele apenas definiu critérios para aqueles que queriam seguir. Então, querido, você quer seguir? Abra mão disso. Você quer me seguir? Faça isso. Você quer me seguir? Haja dessa forma. Foi assim que Jesus fez. Mas quando nós olhamos e nós lemos esse versículo, no versículo 61, diz assim, e aí o homem disse para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, mas... Meu irmão, quando você coloca uma condição para seguir a Jesus, já está completamente errado. Se você ama Jesus, se Jesus é o número 1 da sua vida, não existe mais. Jesus e mais não pode existir. Porque quando você coloca um mais, você sempre coloca condições para que o seu ministério seja efetivo e para que a sua devoção a Ele seja algo concreto. Jesus, eu quero te seguir, mas hoje não dá porque hoje eu tenho um churrasco. Jesus, eu quero te servir hoje, mas eu vou deixar para a semana que vem. Você entende que sempre o mas com Jesus não dá muito certo. Na sua vida não dá muito certo. Porque muitas vezes a gente justifica as nossas escolhas usando mais. Senhor, eu gostaria muito de honrar o meu chefe, mas ele é muito chato. Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Nossa, essa é a frase mais maluca que eu já ouvi. Eu perdoo você, mas o que você fez é imperdoável. Calma aí, que? Você me perdoa, mas é imperdoável? Como você conseguiu me perdoar, amigão? Eu perdoo você, mas o que você fez é imperdoável. Você imputa a outros culpa pela sua decisão errada de não priorizar o reino de Deus. E não funciona assim. Se você realmente quer ser um bom discípulo de Jesus, nunca condicione o seu amor a Ele. Nunca coloque o tempo, pessoas, local, sentimento à frente de onde Jesus deve estar na sua vida. Onde Jesus deve estar na sua vida? Será que você pode falar bem alto? Onde Jesus deve estar na sua vida? Agora baixinho, na sua mente, no seu coração. Onde Jesus está na sua vida? Onde Jesus está na sua vida? Se você é um bom discípulo de Jesus, a primeira característica que você tem que ter é que você coloca Ele em primeiro lugar. Amém? Vocês ainda estão bonzinhos comigo? Amém. Eu já baixou o amém. Você ouviu, Diego? Você ouviu, Gesiel, também? Diminuiu, né? Brincadeira. Tamo junto. Segunda característica fundamental daquele que é um discípulo de Jesus é que ele é generoso. Aí vai ter gente que não é dessa igreja aqui, que é de outras igrejas, que torce o nariz. Porque essa igreja é uma igreja linda e perfeita, mas outras igrejas não são. Quando as pessoas falam de generosidade, automaticamente você liga ao quê? Dinheiro. Generosidade está ligada ao dinheiro. Você fala, cara, essa pessoa foi generosa, ele me deu uma oferta. Essa pessoa foi incrível, foi generosa, ela me deu isso. Ela me deu uma oferta, por mais que seja menor, pequena, grande, é sempre relacionada à oferta. Mas segundo o dicionário, a definição de oferta, ou de uma pessoa generosa, é aquele que se sacrifica em benefício de outra pessoa. Ser generoso é você se sacrificar para que outra pessoa seja honrada ou exaltada. Você abre mão dos seus direitos para que outra pessoa possa usufruir dos seus direitos. E você sabe, engraçado, eu fui pesquisar os sinônimos de generosidade. Está lá, liberalidade, que beleza, eu acho que isso é muito com a questão financeira, liberalidade, mas olha só, magnanimidade, nobreza e bondade. Cara, quem foi a pessoa mais nobre que já existiu? Jesus, ele foi o cara que abriu mão de todos os seus direitos, ele abriu mão de ser rei, ele abriu mão de ser senhor, para estar na terra como nós.
Se nós formos pensar a respeito de bondade, quem foi a pessoa mais bondosa que já existiu na história da humanidade? Nunca houve e nunca haverá alguém com tamanha bondade: Jesus. Porque esse faz parte do DNA dele. Deixa eu te falar uma coisa: se nós entendemos que ser discípulo é ser um aluno, se você está entendendo isso, que ser um aluno, ser um imitador do seu mestre, do seu professor, nós precisamos buscar nas ações de Jesus a forma como ele foi generoso com as pessoas. E aí, o que me lembra, o que me remete, muitas vezes Jesus ali em suas parábolas, contando parábolas, ele quebrou muitos paradigmas. Se nós pegarmos lá em Lucas, no capítulo 10, eu não vou ler isso, mas é a parábola do bom samaritano, que você já conhece. Essa parábola narra que Jesus estava sendo ali colocado à prova por um perito da lei, que queria testar se Jesus realmente era um cara que manjava, que fazia, e não sei o que. E essa passagem conta que tinha um homem estava andando por um caminho, e ele foi roubado, ele foi espancado, e ele foi deixado para morrer. A Bíblia não fala que ele estava um pouco machucado, mas ele estava muito machucado. E aí, a Bíblia não narra que eles passaram juntos, eles passaram separados, mas passaram duas pessoas que eram conhecedores da palavra. Primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita. Duas pessoas que conheciam o que deveriam fazer, mas não fizeram. E aqui Jesus já mostra claramente: cara, se a sua generosidade for só da boca para fora, não vale de nada. A sua generosidade precisa ser transformada em ação, porque é assim que vidas são transformadas. Mas então passou um samaritano, que era odiado pelo povo judeu, que estava ali numa situação de risco, de vulnerabilidade, correndo um risco também de ser espancado. Parou, cuidou, deu dinheiro para essa pessoa, e Deus olhou e falou: uau, esse cara é incrível. E aí eu quero fazer uma reflexão com você, porque talvez você prefira também não se manter, ou então não se envolver com problemas que não são seus. Aquele problema de fato não era um problema daquele homem samaritano, que aquele cara tinha sido espancado, que aquele cara estava lá para morrer, mas ele decidiu se envolver. As pessoas muitas vezes falam: cara, não é problema meu que a igreja cresceu tanto e que não tem voluntário. Não é problema meu que existe tanto ódio no mundo. Não é problema meu que o mundo está um caos. De fato não é um problema seu, mas você tem duas opções. Você pode ser como esses dois homens e ficar indiferente ao que nós temos vivido, e ficar indiferente à quantidade de pessoas que estão passando frio nesse tempo, e ficar indiferente com a quantidade de pessoas que não têm o que comer, e ficar indiferente, com pessoas que estão sofrendo por doença, e ficar indiferente com tudo que tem acontecido. Ou você pode ser como esse samaritano, que embora não fosse problema dele, decidiu se envolver. E deixa eu te falar uma coisa: você, como imitador de Cristo, você precisa se envolver e ser a resposta de situações caóticas. Não foi assim que Jesus fez? Quando a mulher estava lá, a mulher adúltera, estava lá, pronta para ser apedrejada, para pagar por um erro que ela cometeu, porque a lei dizia como ela tinha que morrer. Como que Jesus fez? Jesus, cara, ele não foi como esses dois homens: não é um problema meu, não me envolvo não. Vou me envolver sim, cara. Vou me envolver sim, senhor. Aí, é o seguinte: vocês estão aí querendo apedrejar ela. Se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ali, cara, alguns estudiosos acreditam que Jesus, enquanto estava escrevendo na terra, estava escrevendo um pecado de cada um deles. E aí de repente ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela olha e ela fala: Senhor, não tem nenhum. E ele fala: pois é, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus foi generoso. Jesus foi generoso. Não só com palavras, mas com atitudes. Jesus foi generoso no multiplicar dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, que está relatada lá em Mateus capítulo 14, você pensa que tinham 5.000 homens que estavam ali
Só homens. A Bíblia fala que tinham 5.000 homens e tinham mais mulheres e mais crianças. 5.000 pessoas que estavam ali com fome. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Jesus, é melhor dispersar, galera, melhor dispensar e falar para ir para casa, porque a gente não tem comida, está ficando tarde. Muitos deles passaram o dia inteiro aqui. E Jesus se importou. Você ser generoso é você se importar com a situação das pessoas. E Jesus se importou com as pessoas. Então, dos 5 pães e 2 peixinhos, cara, eles conseguiram alimentar a multidão, mas dele é tão generoso que sobrou 12 cestos. E aí você fala: Ramon, tá, beleza, ele é generoso, eu entendi, mas como que eu posso ser generoso com o alimento? Quantas vezes, cara, você não estava na fila de um restaurante, ou então de um Mac, e alguém falar para você: tio, tia, compra um lanche para mim? E aí você fala: filho, eu não tenho. E aí você come 2 lanches, uma batata, uma coca e toma um sorvete. Ah não, mas aí eu tô estimulando a pessoa a ficar na rua. Não é da sua conta. Cara, o seu papel é ajudar. Você sabe que uma vez, quem aqui conhece a freguesia? Freguesia do Ó. Caramba, gente, tem muita gente da freguesia. Eu nasci lá na freguesia, mas eu trabalhava ali na zona norte de São Paulo, na Deputado Emílio Carlos, e toda sexta-feira eu ia no McDonald's lá da Cachoeirinha comer, e era bem gostoso, era bem bom. E Mac eu gosto, gente, provavelmente eu saio daqui e vá comer. O Mac me patrocina, mas cara, foi incrível e tal. E a hora que eu cheguei, o cara falou: meu, eu estou morrendo de fome, você pode dar um dinheiro? Eu falei: cara, dinheiro eu não posso te dar, mas eu posso comprar um lanche para você, serve? Serve. Aí comprei um lanche para ele e tal, dei o lanche. Cara, eu comecei a comer, comi e peguei o carro depois de acabar e estou entrando. Na hora que eu estou subindo a Deputada Emílio Carlos, o cara está entrando na biqueira com a sacola do lanche. Eu falei: cara, tá de sacanagem que eu dei o lanche para ele, ele vai trocar por drogas. E o Espírito falou: não condene, ame ele, o seu papel você fez. Deixa que eu convenço ele do pecado dele e das falhas. Então, antes de você falar eu não tenho, pense, cara, o que Jesus faria. Você lembra aquela passagem? Isso é muito forte para mim. Quando Jesus diz, naquela passagem conta: tive sede e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestiste, tarará. E aí as pessoas perguntam: Jesus, quando nós fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer por um dos meus. Então, quando você for generoso com alguém, em dar qualquer tipo de coisa, seja roupa, seja comida, cara, pensa que você está fazendo para Jesus, sabe? Faça por Ele, faça por Jesus. Jesus foi generoso curando as pessoas, pondo a mão sobre as pessoas, se importando com a condição das pessoas. Jesus não olhou o leproso e falou assim: ó, cara, fica longe, eu vou orar daqui, vai sair o raio da minha mão e você vai ser curado. Não, Jesus tocou no leproso, naquela pessoa que todo mundo dizia: ele não pode chegar perto, ele tem que ser isolado, ele tem que ficar longe. Jesus tocou, Jesus, cara, se sacrificou, se expôs para que aquele homem recebesse a cura. E talvez você fale: tá, cara, mas eu não sou Jesus. Mas você carrega um nome que é poderoso, mais poderoso dos céus e da terra, e pode fazer absolutamente tudo. Então o seu papel é sim se envolver com aqueles que estão enfermos, mas entender o seu papel no processo. Não é você quem cura, você libera uma palavra para que ele opere a cura. Então, se importe com aquelas pessoas que estão debilitadas fisicamente. Jesus pode usar você para curar. Cara, Deus tem usado incríveis pessoas aqui dentro para manifestar o dom de cura. Ele continua crendo, ele continua operando. Se você crê, você experimenta, porque Deus é assim e Ele continua fazendo. Amém? Deus também se importa e curou pessoas que estavam com problemas emocionais. Se nós olharmos a história lá, também não vou ler, um pouco mais para frente, no capítulo 15, nós vemos a história da mulher cananeia, que estava lá com a sua filha endemoniada, passando por problemas mentais graves, e cara, Jesus se importa, Jesus pare, Jesus converse, Jesus gasta tempo com aquela pessoa. E aí você fala: cara, mas deixa eu te falar, nem todo mundo que não é cristão é endemoniado. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é verdade.
Talvez, cara, você precisa mudar, tirar a lente que você tem enxergado as pessoas e entender que as pessoas precisam de amor e precisam ser amadas. E precisam da sua generosidade para que você mostre a ela uma verdade que salvou a sua vida. A verdade de Cristo salvou você da mais profunda condenação para que você pudesse ter uma vida e vida em abundância. A generosidade é isso, é você, eu sou tímido, cara, se sacrifique. Você não faz por você, você faz por ele. Mas eu tenho vergonha, faça por ele. Ser generoso é você sair da sua zona de conforto e abençoar uma outra pessoa. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez com a mulher cananeia. Outro ponto, Jesus é generoso quando liberta as pessoas da escravidão do pecado. Eu acabei de citar aqui a mulher que estava lá e ia ser condenada ao apedrejamento. Mas incrivelmente, dentro das igrejas, e mais uma vez não dentro dessa igreja, existem pessoas que têm o prazer em apontar o dedo e dizer: sabia que ele era pecador. Sabia que não era tão perfeito assim. As pessoas querem receber graça, mas não querem estender graça. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Ser generoso é olhar muito mais do que simplesmente o estereótipo, mas é olhar a essência, olhar o que está por trás, olhar a questão da batalha espiritual que tem cercado e assolado a humanidade. E aí eu quero terminar esse ponto aqui, dizendo que ser generoso e exercer compaixão não é sobre quantidade, mas é sobre o seu coração. Porque se fosse só a respeito de quantidade, somente os ricos poderiam ser generosos. Não faz sentido? Faz sentido? Somente os ricos poderiam ser generosos, mas não é a respeito da quantidade, mas é a respeito do seu coração. E Deus, ele é tão grande que nós não damos a ele pelo que nós temos, nós damos a ele pela nossa fé que nós temos nele. E aí, cara, você pode talvez hoje estar sendo generoso simplesmente por um desencargo de consciência, para lavar a sua vida. Ramon, mas eu venho de quarta-feira aqui. Cara, é o seu coração. Onde está o seu coração? Porque deixa eu te falar uma coisa, generosidade é uma marca extravagante daqueles que seguem e são bons discípulos de Jesus. Amém? Está refletindo aí? Sim? Amém? Vocês ainda estão bonzinhos? Você diminuiu mais ainda, estou ficando assustado. Vou sair escoltado daqui. Então, a primeira característica fundamental de um bom discípulo é amar Jesus acima de qualquer coisa. A segunda característica fundamental é generosidade. E a terceira característica e última característica que eu quero falar no dia de hoje é que um bom seguidor de Jesus, um bom discípulo de Jesus, não negocia os seus valores em hipótese nenhuma. Você pode repetir comigo? Não negocia os seus valores. É isso aí, eu vou ler para vocês o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler de 1 a 10. Mateus 4, de 1 a 10, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, que era o ponto mais alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E deixa eu te falar uma coisa, quando Satanás se aproxima de você, é sempre para que você seja infiel a Deus. O intuito de Satanás tentando Jesus, era para que Jesus fosse infiel a Deus. E aí deixa eu te falar uma coisa,
Se o próprio Jesus foi tentado por Satanás, meu amigo, o que dirá nós, meros mortais? Você, em alguma área da sua vida, em algum ponto da sua trajetória, vai ser tentado e você precisa estar esperto. Porque hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas negociam absolutamente todas as coisas. As pessoas passam por cima de outras pessoas. As pessoas não têm mais escrúpulos, muitas vezes, em uma negociação. Cara, eu trabalhei no meio comercial e, cara, muitas vezes aquilo me fazia mal. Eu deixei de pegar uma vez uma representada porque eu teria que negociar. Ixi, ó, vocês não ouviram, mas eu ouvi aqui. Mas eu teria que negociar a propina, cara, e eu deixei de abrir mão, e eu fiquei, cara, completamente enojado com aquilo. Mas pessoas abrem mãos dos seus valores para, cara, crescer, para dar um alto, para dar um upgrade na sua vida. E aqui, Jesus, nesse caso, ele tinha acabado de ficar 40 dias sem comer. Então eu acredito que Jesus fisicamente estava fraco, cara, desnutrido, talvez, sabe, sem água o suficiente, completamente debilitado, e Satanás encontrou essa brecha que ele achou que tinha para fazer com que Jesus fosse infiel a Deus. E aí deixa eu te falar uma coisa, Satanás faz isso com a sua vida, meu amigo. Ele quer te apresentar alguma coisa para acelerar o processo, para que você chegue no topo. Então talvez nesse processo você vá machucar pessoas, que você servir a Satanás. Talvez nesse processo você vai passar por cima de pessoas. Talvez nesse processo você vai negociar os seus valores, e é isso que você não deve fazer. Porque a proposta de Satanás, para que você caia em tentação, nunca vai ser algo nojento, vai ser algo fedido, nunca vai ser algo ruim. Porque se fosse ruim, ninguém pecava. Satanás, ele te dá com uma mão e tira com as duas, e o rodo que ele passa em você, meu amigo, a queda é extremamente doída. Quantas vezes você já não ouviu palavras ou frases como, cara, você vai fracassar se você não fizer dessa forma aqui? Você que namora, quantas vezes você já não ouviu, talvez das suas amigas, olha, você vai perder o boy se você não ceder às vontades dele, se você não fizer o que ele quer que você faça. Quantas vezes você já não ouviu, cara, se você não se posicionar contra a sua liderança, nada vai mudar. E essa é a voz, é a mesma voz que Jesus ouviu naquele monte, sendo tentado. Eu acredito que, de forma lógica, eu estou aqui parafraseando, Satanás ali falou para Jesus, Jesus, para que tudo isso? Quebra logo essa aliança com Deus, eu te ponho no topo muito mais fácil. Olha só, você nem vai precisar passar pela cruz, olha que bom. E é assim que Satanás quer fazer. É assim que Satanás quer te enganar. Sabe por quê? Porque ele se rebelou contra Deus por conta dos seus próprios interesses. E o egoísmo é o que tem afastado o homem de Deus. Satanás quer que você tome o mesmo rumo. Cara, os meus interesses é muito mais importantes do que os interesses do meu Deus. Então você se rebela contra Deus da mesma forma que Satanás se rebelou. E deixa eu te falar, o reino que Satanás prometeu para Jesus é o mesmo reino que ele promete para você. É o reino da prostituição, é o reino da corrupção, é o reino da mentira, da inveja, sabe, do ódio, das drogas, do vício. Sabe, esses foram os reinos prometidos pelo próprio Satanás para Jesus. Mas sabe qual foi a resposta genial de Jesus a Satanás? De forma lógica, estou parafraseando mais uma vez. Satanás, é o seguinte, a minha adoração é destinada somente ao meu Deus Todo-Poderoso. Quando você for tentado, fale isso para ele, Satanás, a minha adoração é somente ao meu Deus, o Todo-Poderoso. Porque quando Satanás ouviu isso, ele bateu em retirada, ele fugiu. E quando Satanás ouvir isso da sua boca, ele vai fugir. E aí deixa eu te falar uma coisa, ainda que você esteja vivendo um tempo de dificuldade, de desgaste, de carência, de dor, de sofrimento, não negocie os seus valores, se mantenha incorruptível. Porque Deus vai te honrar. Talvez você tenha só um pouquinho de força, talvez você fale, Ramon, eu só tenho um pouquinho de força para lutar. Cara, é o suficiente. Porque você não vai lutar na força do seu braço, mas você sabe que quando Deus está com você, nada pode te parar. E é assim que Deus faz.
sabe? Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Presta bem atenção, Jesus não falou simplesmente aquele que ouve as minhas palavras, ele está falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e as coloca em prática, é comparado como um homem prudente. E aí, meu amigo, eu quero aplicar para você aqui, não adianta você ser conhecedor da palavra de Deus, não adianta você falar, cara, eu tenho 15 anos de cristão, eu conheço toda a palavra, se você não colocar em prática, de nada vale. Se você não colocar em prática aquilo que você tem aprendido na igreja, de nada vale. Mais uma vez eu volto na questão do serviço. Você vai falar, Ramon, está ficando chato, eu vou continuar falando. Se você não entender o que a palavra de Deus diz, que é melhor do que dar, do que receber, que Jesus veio para servir, se você entende isso e não coloca e não replica o mesmo modelo, alguma coisa está errada, e algo precisa ser restaurado, e algo precisa mudar. A vida que você tem hoje, meu querido, não é para que você tenha ganhos absurdos, mas é para que você seja um canal para abençoar outras pessoas que estão em situações completamente diferentes da sua. Eu não estou falando que você não pode ter bens, cara, não é isso, eu não estou falando nada disso. Você pode ter bens, você pode, cara, ter uma vida próspera, você pode ser uma pessoa mais incrível, mas onde está o seu coração? Onde está Deus na sua lista de prioridades? Onde está a sua generosidade? Onde estão os teus valores? Com essas respostas, você pode dizer sim, se você é um bom discípulo de Jesus ou não. Para um discípulo de Jesus, não existe um meio certo, não existe uma mentirinha boba, uma mentirinha pequena, e não existe uma fofoca santa. Isso é importante falar dentro da igreja. Para quem é o discípulo de Jesus, não existe fofoca santa. Deixa eu te contar o que aconteceu com aquele irmão. Menino, olha, peguei ele comprando uma cerveja no mercado. Ah, meu irmão, a boa, sabe? Não existe, cara, fofoca santa. Para um bom discípulo de Jesus, ele entende que o tempo que ele tem é precioso e que ele precisa fazer alguma coisa para impactar outras vidas. E assim que acontece. Um discípulo de Jesus não coloca os seus interesses e os seus ideais acima dos valores que ele nos mostrou através da palavra. Eu vou encerrar lendo para você aqui, 1 Coríntios 11, versículo 1. Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Um verdadeiro discípulo imita o seu discipulador. Um discípulo de Jesus não negocia os seus valores em hipótese alguma. Jamais coloca a sua fé em xeque. Um verdadeiro discípulo sabe que não negociar os seus valores é não adaptar o evangelho a pessoas. Jesus não fez isso. Jesus não adaptou o evangelho a pessoas. O bom discipulador, aliás, um bom discípulo não negocia os seus valores e não coloca a sua esperança e expectativa em outro lugar que não seja nele. Você deve buscar o seu socorro nele em qualquer área da sua vida. Você pode repetir esses 3 pontos comigo? Ama Jesus mais do que tudo. É generoso. E não negocia os seus valores. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Para você ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, você tem que entregar o seu coração a Ele. Não adianta você dizer, olha só, eu conheço Jesus, eu já ouvi falar, eu já fui na igreja católica, eu já li muitas vezes a Bíblia, mas se você nunca fez uma confissão, nunca declarou com a sua boca, porque a palavra de Deus diz, quando você confessa com a sua boca e acredita no seu coração, Ele então entra na sua vida. Ou seja, não adianta você só acreditar no seu coração, você precisa confessar com a sua boca. E eu estou aqui para te falar que ser discipulado pelo maior dos mestres é a melhor coisa que você pode ter. A Bíblia tem todas as respostas que você precisa. Só que para a Bíblia fazer sentido, você precisa da capacitação do Espírito para que você entenda as palavras e que não seja somente mais um livro que você leia e tenha na cabeceira da sua cama.
A Bíblia ele é um manual de conduta que te livra do erro, que abre a sua mente e que transforma a sua vida por inteiro. Não adianta você dizer, olha, eu conheço Jesus, eu sei o que Ele pode fazer, mas se você nunca entregou a sua vida e nunca disse, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Deus. Eu sei que eu dependo do Senhor. E eu disse aqui semana passada que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador não é sobre uma religião, mas é sobre um relacionamento com Ele. Um relacionamento que é construído, um relacionamento que é nutrido, um relacionamento, sabe, que é estimulado através das suas orações com Ele e o seu tempo com Ele. Para você ser um imitador de Jesus, você precisa de fato confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. E hoje você vai ter uma oportunidade. Se você nunca fez essa oração, hoje você tem uma oportunidade de ouro de fazer essa oração. Você precisa entender que quando você faz essa oração, a igreja não espera que você, sabe, seja o cara que vai dar tudo que você tem. Eu não quero que você dê tudo que você tem. Jesus não quer tudo que você tem. O que Jesus quer de você é o seu coração. Ele quer o seu coração, porque Ele sabe o potencial que você tem e o quanto você pode influenciar outras pessoas. Se você entrou aqui hoje e nunca fez essa oração e entende que você quer imitar Ele, Ele é a peça, Ele é a pessoa que você quer falar, olha só, eu quero imitar Jesus porque Ele é incrível. Se você deseja ser um imitador de Cristo, levante a sua mão que nós vamos orar onde você estiver. A igreja está com o olho fechado, então você não precisa, glória a Deus pela sua vida, você não precisa se sentir acanhado. Simplesmente levante a sua mão que nós vamos orar e você vai receber uma bênção e você vai fazer essa oração e Ele vai entrar na sua vida e você vai ter um ótimo exemplo. Talvez você não tenha tido um bom exemplo dentro da sua casa, talvez o seu relacionamento com a sua esposa não seja dos melhores, mas algo pode mudar hoje se você entregar o seu coração para Jesus. Você que levantou a sua mão, fique com a sua mão levantada. Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Levante sua mão, a igreja inteira de olhos fechados. Eu peço que vocês não abram os seus olhos, para que essas pessoas não se sintam desencorajadas. Se você deseja fazer essa oração, eu queria pedir que você levantasse do seu lugar. Que você fique em pé. Você que levantou a sua mão, fique em pé. Levante do seu lugar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Tinha uma pessoa que levantou a mão por aqui, mas eu não estou vendo. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida também. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Uau, quantas vidas se entregando para Jesus hoje. Quantas vidas declarando que Ele é o melhor discipulador que pode existir no mundo. Deus é um bom Deus e quer fazer algo na sua vida. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Eu queria pedir, se você puder vir aqui à frente. Se você puder vir aqui à frente, nós vamos orar com você agora. Mais uma vez, nós não queremos te pedir nada, nós queremos apenas fazer essa oração com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Vem aqui à frente, pode vir aqui à frente. Nós temos bastante espaço, vocês têm bastante espaço, pode ficar tranquilo. Hoje é dia que você vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você vai entender que existe alguém, cara, com características excelentes, para que você imite, para que você seja um bom imitador dele. Amém? Glória a Deus. Pode chegar, pode chegar. Você que veio aqui, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Jesus, que eu possa te imitar todos os dias da minha vida. E que o Senhor seja mostrado para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus familiares, e que eles também possam ver em mim uma transformação genuína. E que essa transformação melhore o meu caráter, melhore as minhas atitudes e melhore quem de fato eu sou. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que você ficasse com seus olhos fechados, você que veio aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas corajosas.
Quero te louvar e te agradecer, Pai, por cada decisão importante, Senhor. Cada passo dado no seu altar. Eu quero declarar sobre a vida deles, Pai, que não existe mais condenação sobre os seus pecados, que não existe mais condenação sobre os seus erros, sobre os seus defeitos. Deus, a partir de hoje, eles são selados com o teu sangue. Eles estão, Senhor, eles têm um selo dentro deles, que eles possuem ao verdadeiro Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Pai, que o Senhor os encontre, que o Senhor derrame do seu amor, que o Senhor derrame da sua graça, e que eles possam ser tocados pelo Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Pai, guarda as mentes, guarda os corações, que eles possam, Pai, ter vida contigo, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, Pai, nós entregamos cada vida aqui, Senhor, que se dispôs e se colocou à sua disposição, Pai, para que o Senhor aperfeiçoe os caráteres, para que elas, Senhor, possam aperfeiçoar os seus compromissos, para que elas coloquem o Senhor acima de qualquer coisa, para que haja generosidade não somente nas palavras, mas nas ações também. Senhor, que elas não negociem os valores, Deus, que elas brilhem a sua luz. Nós sabemos, Pai, que quando a sua luz entra, as trevas se dissipam, não existem mais trevas, e nós pedimos que o Senhor use cada um dos teus filhos para cumprir esse propósito e esse chamado, Deus. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso discipulador, que é o Senhor quem nós temos que imitar, Deus, que é o Senhor que nós temos, Pai, que mirar, e Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso mestre, que nós possamos replicar as suas ações e as suas atitudes para que as pessoas vejam, Deus, que nós possamos amar, Senhor, aqueles que o mundo não quer amar, que nós possamos, Pai, ajudar aqueles que as pessoas não querem ajudar, que nós possamos cuidar daqueles que precisam ser cuidados, que nós sejamos respostas, e nós declaramos que nós nos envolveremos sim com a condição de cada uma das pessoas, para que a sua luz brilhe, Senhor, e para que o teu amor inunde os corações. Senhor, é no seu nome que nós oramos, e nós pedimos, Pai, que essa palavra venha trazer alguma transformação dentro de nós, para que não seja apenas mais um domingo, que não seja apenas mais uma palavra, mas que nós sejamos seus imitadores, em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos que quando nós te imitamos, a tua palavra diz que nós faríamos obras ainda maiores daquilo que o Senhor fez, Deus. É a sua palavra que diz, e nós só conseguiremos isso se nós formos, Pai, bons imitadores daquilo que o Senhor nos ensinou, Deus. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê autoridade, nos dê intrepidez, Pai, que o Senhor unja as nossas vidas e que a sua luz brilhe em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.